A gente está num tema que se chama enraizado, certo? Estamos perto da Tour também. Agora foi falado sobre ela. E é muito legal porque esse tema enraizados, ele fala sobre a igreja local e os fundamentos que nós precisamos ter para poder edificar a igreja de Jesus. E por que a Tour é importante? Também por eu ter introduzido sobre ela, né? Porque a Tour vai ser um ambiente onde nós vamos estar juntos vivendo comunhão. Nós vamos estar lá compartilhando e vivendo juntamente com os irmãos do seu GD, mas pessoas que talvez você nem conhece, que vai estar lá vindo de Curitiba, de Jaraguá, de Itajaí, que ela vai ser global, então vai vir gente de tudo que é lugar. E lá nós vamos viver uma comunhão um pouco mais ampla. E é legal porque esse tema enraizados está construindo na nossa mentalidade como é viver a igreja de maneira saudável. Quando estivermos na Tour, nós vamos compartilhar juntos o resultado daquilo que estamos aprendendo. E isso não tem a ver somente com o resultado de vivermos na Tour aquilo que vamos viver. Não tem a ver somente com, por exemplo, Luca Martini e Pastor Lipão que vão estar lá. Ou comigo, que não faz diferença nenhuma perto dos dois. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com a presença de Deus que está aqui, como está lá, como está nos ambientes onde nós nos buscamos. A palavra de hoje, ela vai continuar, inclusive, o versículo da semana passada, que foi o pastor Bruno que pregou. Nós estávamos numa conferência do GKPN, que é um grupo de pastores onde eu participo, e é uma conferência para líderes de jovens e adolescentes. Lá nós aprendemos muitas coisas, muitas palavras importantes e também workshops que ajudaram na nossa visão como líderes pastorais e tudo mais. E uma coisa que eu queria compartilhar de lá é que de alguma forma Deus está fazendo algo nesse momento que não tem a ver somente conosco, algo novo, no caso, nesse momento, que tem a ver com a igreja de Jesus, com os outros jovens espalhados aí, mundo afora, Brasil afora. Então é um privilégio, tudo que vivemos, desde GD, conferência, tour, culto, Deus está fazendo no Brasil. E isso eu queria começar ressaltando, porque eu e você participamos de uma igreja, participamos de um culto, que é o LVT, e que nós estamos construindo juntos. Você é responsável por edificar quem está do seu lado. Então, quando você aprende sobre enraizados, que é o que a gente está falando e vai continuar, você está se edificando também. Mas você sendo edificado, transformado, você vai ser uma bênção para a pessoa que está do teu lado. O reino de Deus é muito amplo. É muito amplo. Então, antes de nós começarmos o tema de hoje, lermos um versículo, alguns versículos, vamos orar? Eu queria pedir para você fechar seus olhos e junto comigo orar para que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos dar entendimento acerca desse tema de hoje, para que Deus me use também como ferramenta. Então ore comigo, ore pela sua vida, ore por mim, ore pela presença de Deus. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti essa noite, que o Senhor venha falar conosco, acalme os nossos corações, nos aqueça, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que nesse momento o Senhor tenha liberdade para fazer, falar o que o Senhor quiser. Que o Senhor venha trazer sobre mim também, Pai, como pastor, um direcionamento que venha do alto. Mas também como irmãos aqui, nós clamamos que sejamos tocados pela Tua presença. Que cada um que está nesse ambiente, ó Pai, possa sair emocionalmente diferente, psicologicamente diferente. Nós não cremos, ó Senhor, que na Tua presença sairemos como entramos. Nós confiamos que a Tua palavra é perfeita. Então que essa palavra, que é uma espada de dois gumes, possa penetrar no mais íntimo do nosso ser, tocando, Pai, alma e espírito, dividindo tudo aquilo que temos interiormente. Nós Te damos liberdade, Jesus, e clamamos, em nome do Senhor que oramos. Amém. A presença de Deus, ela é muito importante antes de qualquer coisa. É óbvio que a presença de Deus está aqui. Mas é importante começarmos orando, porque o texto de hoje, nós vamos entender alguns fatores que são importantes para a construção da tua identidade como cristão, ou do teu lembrete como cristão, e também importantes para o teu trabalho como cristão. Você vai entender ao decorrer do tempo, mas a mensagem de hoje vai se dizer assim, se você gosta de anotar, construindo sobre o fundamento certo. A verdade é que todos nós estamos vivendo essa vida e construindo alguma coisa. Alguns aqui querem ser, talvez, sei lá, empresários, alguns já são, talvez. Outros querem ser, sei lá, só funcionário mesmo, da Tupi, tá tudo bem. Alguns querem, sei lá, construir coisas, e isso tem a ver com todas as áreas e não só de forma profissional, mas também de forma amorosa. Alguns aqui talvez querem casar. Quem quer casar, gente? Só para saber. Deus libera. Em nome de Jesus. Sabedoria, entendimento. Muitos
Muitos de nós temos ideias, construções, desejos, talvez você quer fazer faculdade, talvez, enfim, você tem os seus sonhos. Mas a questão não é o que desejamos construir. O que o texto vai trazer é qual fundamento nós estamos dando para essa construção durante essa vida. E vamos lá, de primeiro momento, se eu fosse perguntar qual é o verdadeiro fundamento, a resposta, eu creio que no nome de Jesus seja a mesma, que Jesus é o verdadeiro fundamento. Então esse texto ele vai ampliar essa visão de que Deus, ele te salva não para te tirar das coisas do mundo, não para te tirar os sonhos que você tem profissional, não para tirar os sonhos pessoais que você tem, mas na verdade ele te salva para te forjar e te dar uma mentalidade pura. E através desse pensamento puro, através desse caráter transformado, então sim, você pode sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Com isso, se você tem Bíblia e puder abrir junto, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, nós vamos ler alguns versículos. Enquanto eu leio, você pode deixar aberto que ao decorrer dessa pregação, nós vamos ler os versículos seguintes. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Nós vamos começar através desse versículo. Nesses versículos que vamos ler agora, nós vamos entender que o fundamento que nós damos para a base dessa construção define tudo. Se nós estamos construindo a nossa vida sem ter o fundamento que é Jesus, é perca de tempo. Então vamos entender primeiramente o que a palavra de Deus diz? A palavra diz assim: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. O texto, ele introduz dizendo o que Paulo aqui está trazendo. Ele fala assim no início, né? Como um perito construtor, como aquele que coloca o alicerce. Sabe o que é legal? Que a mentalidade de Paulo é que ele não era o construtor. Ele era alguém que, de alguma forma, aponta para toda a base. Ele não era aquele que era a pessoa perfeita que vai trazer a perfeição na vida dos coríntios. Então, você e eu, nós não somos perfeitos, nós não somos os exemplos perfeitos para poder dar fundamento para a vida de alguém. E o texto mesmo já traz, né, gente? Ele está falando que Jesus é essa pessoa. E é muito legal porque talvez você pense, isso eu já ouvi, eu sei que Jesus é a pessoa perfeita, eu sei que Ele é o único Salvador. E no decorrer desse texto, eu e você vamos perceber que muitas vezes o conhecimento disso pode não mudar nada na tua vida. Você pode continuar tendo esse entendimento e mesmo assim construindo da maneira errada. Porque, gente, tem problemas que são espirituais, mas tem problemas que são psicológicos. Ou seja, tem soluções que são dadas através de atendimentos, mas tem soluções que são dadas através da terapia. Porque muitas vezes você e eu podemos misturar as coisas, achando que agora que eu sou cristão, eu deveria ter a cura de todas as coisas que a minha mente tem sido mexida e tudo mais. Deus pode fazer? É óbvio que pode. Mas depois de tempos de convertido, você viu Deus fazendo algo? Talvez você não viu. Talvez você não consegue perceber, Deus não curou você. E talvez um orgulho te tire até da liberdade que Deus deu e do privilégio que Deus deu de termos, por exemplo, a terapia como solução. Por que eu falo isso? O texto não está falando de terapia. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós até entendemos a frase que Jesus é o Senhor, mas a gente não tem vivido como de fato Jesus tem pedido para nós viver. E muitas vezes não é porque o demônio está impedindo, não. É porque existem coisas na sua mente, coisas na sua emoção, que você não está conseguindo buscar em Deus uma solução. E, gente, em grandes momentos na vida de um cristão, Deus vai exigir de você uma pureza. E para isso, ou você tem relacionamento com Jesus diário, e isso talvez vai perceber na tua vida rotineira que isso tem te transformado, porque isso acontece, ou você vai buscar por conta de uma ferida muito profunda uma ajuda de uma psicóloga ou de um psicólogo. Porque construir o reino de Deus tem a ver com trazer Jesus como base. Mas muitos de nós podemos às vezes achar que todo tipo de problema dessa construção que eu não estou conseguindo ver, ele é espiritual. E às vezes não é espiritual. Às vezes realmente você precisa ser perdoado, perdoada, ou
perdoar alguém, às vezes você precisa sim ser discipulado, discipulada, mas às vezes você precisa ler a Bíblia mesmo. Tem situações que a gente traz como problemática que poderia ter sido curada na presença de Deus. Meu irmão, não quero trazer noia, dúvidas acerca da tua conversão. Mas se você não foi transformado, talvez você precise pensar se você realmente se converteu. Porque muitas vezes no atendimento eu fico pensando, cara, a primeira pergunta, alguns eu já pergunto assim, quando eu vejo algum assunto tão dramático. Eu fico, você crê que você entregou a vida a Jesus? Trazendo para esse contexto de palavra, né? Você crê que Jesus é o teu fundamento? Creio. A maioria das pessoas fala que sim. Difícil alguém falar que não. E eu começo a trazer exemplos práticos. Se tu crê, você lê a Bíblia? Não. Você ora? Muito raramente. Tu tem prazer na presença de Deus? Ah, pior que não. É difícil dizer que a pessoa não é salva, que não é convertida, mas você entende que quem tem Jesus como alicerce tem frutos de Jesus na vida dela? Quem tem Jesus como alicerce ou é um safado que não quer obedecer a Deus, ou não é convertido. Porque quando o fundamento é Jesus, as outras coisas são construídas de maneira correta, dando frutos corretos. E eu creio que toda a base, quando Jesus colocada nela, não tem como dar errado um projeto. Não tem como as coisas não fluírem. Pode demorar anos. Você pode trabalhar um monte para ver o resultado, por exemplo, em qualquer área que você atua. Mas Jesus sendo o alicerce. Jesus, ele faz algo no tempo dele, que quando acontecer, você vai ficar admirado. Muitos problemas hoje, acho que da igreja, não é que o fundamento está errado, sabe? Do NVT. Acho que às vezes não tem nem fundamento, que é Jesus. Às vezes a necessidade não é de um atendimento pastoral, é de um psicólogo, é de uma ajuda terapêutica, sabe? Uma ajuda de alguém que tem ferramentas para te ajudar. E é muito triste porque eu sei que muitas dores são profundas. Mas se Deus, em sua graça, no ano de 2026, permitiu que a psicologia estivesse à tona, é porque talvez ele sabia que tem seres humanos que vai precisar dessa ajuda. Os psicólogos costumam falar que todo mundo precisa de terapia. E é verdade. Até eu estou pensando em fazer. Eu não quero que vocês usem, ou melhor, recebam resultados dos meus problemas psicológicos. Porque, de alguma maneira, a gente é ser humano, cara. A gente precisa entender que nós somos limitados. A gente precisa de ajuda, velho. E a nossa frustração, ou melhor, a frustração de alguns no ambiente de culto, muitas vezes é porque as pessoas não estão dando atenção. Ah, a Bíblia diz que tem que amar, mas eu não me sinto amado. Mas será que as pessoas não estão tentando te amar? E o teu problema não é mais, na verdade, ele é mais psicológico do que espiritual? Porque nesse ambiente eu me sinto amado, e eu não falo com todo mundo. E se ninguém falar comigo, eu me sinto amado igual. Entende? Tem coisas que são necessidades terapêuticas, psicológicas. E tem coisas que é falta de ter Jesus como a base. Com todo amor, hoje numa multiplicação que eu estava, na hora que eu fui dar uma palavra, eu acho que eu exortei ao invés de encorajar. E porque tem momentos que eu fico pensando, gente, a gente tem na nossa igreja discipulado, a gente tem culto semanal, a gente tem formação de liderança, a gente tem voluntários, integração de voluntários, a gente tem um café de boas-vindas, a gente tem cultos online para poder você assistir uma pregação que você curtiu, a gente tem várias ferramentas de ensino. E eu fico pensando, o que falta para alguém, com todo amor, tirar vergonha na cara e ler a Bíblia? O que falta, velho? Qual que é o teu fundamento de vida? Sabe? E ao mesmo tempo que isso não é para ser uma exortação, mas um encorajamento, eu creio que muitos problemas da vida de igreja seriam solucionados hoje. Estava até alguns minutos atrás conversando com o Gabi, que é hoje líder do louvor, e a gente falando dos nossos sonhos, o sonho dele com a banda, para onde a gente quer chegar. Eu falando, cara, seria muito legal ter uma banda do NVT, sei lá, que vai cantar fora e tal. E eu fico pensando, mas a galera não tá vindo nem na escala. Como é que a gente vai fazer uma banda?
Tipo, eu fico pensando, seria muito massa a gente ter, sei lá, um hall, que nem eu e a Gia, a gente estava conversando sobre isso, um hall e tal ali, um lounge, e aí fazer, sei lá, com jogos até, a gente deu ideia de ter comida e bala, mas a gente não tem nem voluntário no apoio, eu tive que clamar para uma pessoa entrar ali para servir. Aí começa, tem que cuidar porque hoje eu tô que tô, né? Mas a gente começa a dizer, né, a perseguição não parou. Aí tinha que botar nessa música, mas o frio pode parar a igreja. Porque a galera não vem, cara. E assim, eu não tô falando pra vocês, o que eu quero dizer pra vocês é que a gente tem de tudo, sabe? A gente tem a Bíblia, a gente tem várias ferramentas, a gente tem cuidado, a gente tem GD, a gente tem discipulado, a gente tem todas as coisas que muita gente não tem e a gente não valoriza, porque às vezes nós não estamos usando das especiarias corretas. Talvez você seja até alguém que é convertido, mas agora, continuando o texto, você vai perceber que existe fundamentos, existe algumas coisas que você pode usar para poder, no último dia, o teu trabalho, a tua vida, ser aprovada por Deus. E não estou falando de conversão, eu estou falando de galardão. Vamos ver o que o texto diz agora no versículo 12? A palavra diz assim, aqueles que constroem sobre esse alicerce, ou seja, Jesus, podem usar vários materiais. Então olha que interessante, aqui ele está falando que todos, aqui no contexto, usam, ou melhor, tem um alicerce, que é Jesus. Então ele está falando que o alicerce é o mesmo e não vai mudar, entende? O que eu quero dizer aqui, para dar ênfase antes de continuar, é que para um convertido que tem Jesus como Senhor, essas ferramentas que a gente vai ler agora, as pedras preciosas, tudo que a gente vai ler ali, está diante de todos. Aqui não está falando sobre conversão, ok? Está falando de construir algo bom, não está falando sobre conversão, deixando bem claro isso. Depois vai dizer daqui, eu vou perder a salvação. Não, salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Então olha só, continuando agora. Usam vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Entende o que o texto está dizendo? As pessoas vão construir coisas. Algumas vão usar ferramentas duradouras. Alguns vão usar, que é o que o texto traz, ouro, prata e pedras preciosas. Isso aqui não vai ser consumido com fogo. Isso aqui vai passar pelo fogo. Mas algumas pessoas vão usar alguns elementos temporários, que é madeira, feno e palha. É isso que o texto está falando. Ou seja, salvos, Jesus é o fundamento, ok, ninguém perde salvação, mas alguns vão escolher coisas supérfluas, que vão até construir uma casa. Dá para fazer casa com madeira? Dá. Mas se tu construir uma casa com pedras preciosas, o que vai suportar o fogo? As pedras preciosas. Então o que o texto está dizendo é que a construção ela vai ser feita. Mas a questão é que tipo de material você vai usar? Vamos contextualizar? Você quer ser um homem de Deus? Você precisa trabalhar para ser um homem de Deus. A salvação é de graça, o fundamento foi dado. Mas tu quer ser um homem de Deus, você precisa orar. Você precisa jejuar. Quer ser uma mulher de Deus, você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa deixar de lado os seus pecados. Você quer ter uma família abençoada, você hoje solteiro precisa ser alguém abençoado. Quer ter uma mulher de Deus, você precisa ser um homem de Deus. E vice-versa. A construção ela é dada a partir do momento em que você quer usar de tal ferramenta ou não. Porque hoje eu vejo, até por conta dos dias atuais, redes sociais, as coisas todas que todo mundo fala, que as pessoas até têm desejo de construir algo, mas elas não têm empenho de fazer essa construção acontecer. São pessoas muito rápidas. Eu orei, jejuei, fazem 3 meses, mas não aconteceu. Quer saber? Eu vou sair da igreja. Deus não me responde. Meu irmão, 400 anos Deus não falou. A gente está falando de 3 meses. Que tipo de fundamento, ou melhor, se fundamento é Jesus ainda, que tipo de ferramentas você tem usado
Tu quer construir com palha? Eu vejo que às vezes Deus até abençoa as pessoas, dando vários seguidores para a pessoa que está postando e tem a sua vida de mau caráter. Deus até dá seguidores para a pessoa ter um egocentrismo mais exacerbado, dizer, cara, eu sou poderoso, olha quantos seguidores eu tenho. Deus até dá a palha, porque é isso que a pessoa quer. Ela até olha, Jesus, eu quero só seguidores e tal. E no último dia, o que vai ficar? Às vezes a gente vê pessoas que nem tem tanto visivelmente, talvez não tem nem seguidor, vou pegar esse exemplo, não tem nem seguidor no Instagram, mas são homens e mulheres de Deus. Dentro do GD da mesma forma, tem tanta gente que às vezes é tão quietinha, mas é homem e mulher de Deus. Porque está construindo com o que é necessário, baseado naquilo que agrada a Deus, e com certeza, nos últimos dias, ou nos dias de tentações, nos dias de provações, essa pessoa vai ser aprovada, ela vai ser honrada por Deus, porque ela não construiu pensando no que é visível, ela construiu com calma, e ela construiu com a ferramenta certa. Vamos lá, o que é mais fácil moldar? Uma palha ou prata? Uma palha. É mais rápido de moldar. Tu faz o que tu quiser, quer montar uma casa com várias palhas, tu consegue. Com a prata tem todo um processo. Tem que ir lá esquentar, tem que forjar, tem que fazer um monte de coisa que eu nem sei como faz, mas eu sei que tem que esquentar. Demora mais, mas sustenta mais tempo também. Então, nesse meio de tantas informações, de tantas coisas, de tantas ferramentas, de tantos materiais, você, como discípulo de Jesus, que tem Jesus como Senhor, você vai precisar tomar uma escolha na tua vida. Hoje, talvez você vai ser motivadaço. Essa semana você vai querer cortar giro. Sair daqui e falar, meu Deus, essa semana eu vou fazer de tudo, vou ser um homem de Deus. Aí chega a segunda-feira, aí chega a terça-feira, aí tu começa a ver que esfriou, e tu vai tentando mudar ali os materiais que você usou, aí você deixa de lado Deus na quarta, aí chega a quinta, tu lembra que teu GD é sábado, aí tu vai ler a Bíblia na quinta-noite para dizer que tu leu a Bíblia na semana, aí vai indo. Mas a ideia do que Deus quer para nós é que nós sejamos homens e mulheres de Deus que buscam Ele profundamente todos os dias da nossa vida. Deus nos chamou para intimidade. Deus quer forjar você. Deus quer usar você. Até porque esse fogo aqui, ele não cria a qualidade para esses elementos. Esse fogo citado na palavra, ele apenas revela o valor de cada elemento. O que realmente é valioso. Quem aqui é convertido, por exemplo, há 3 anos, menos de 3 anos? Quem é? Ok, não achei. Quem é convertido, de 5 a 10 anos? Tá, fechou. Quem é convertido acima de 10 anos? Fechou. Tem alguém que é acima de 20 anos? Fechou. Tem alguém... Não, brincadeira, chegou. Por que eu pergunto isso? Porque não é melhor ou pior, mas quem é convertido mais tempo passou por mais coisa. Você ainda está na fé. E a questão, gente, não é quem chega primeiro. Você já ouviu essa frasezinha, né? Que é bem famosinha. Famosinha ficou legal. Caminho fanho, né? Nada contra os fanhos. Mas, que é bem famosa, né? No meio, assim, que... Qual que é a frase? Ah, tá. De que não é quem chega primeiro, é quem chega no fim. É tipo isso. Quem está mais tempo passou por mais coisa, ok? E a questão não é quem está mais tempo. A questão é que se hoje você deseja ser esse que daqui a alguns anos, que o meu sonho, eu já falei algumas vezes, sabe qual é o meu sonho? Eu estar sentado na primeira cadeira da igreja, assim, cabelo branco, os meus netos, bisnetos correndo na igreja, e eu ali, nem conseguindo levantar, mas toda a minha família aqui vivendo a igreja. Esse é meu sonho. De verdade, esse é meu sonho. Vocês sabem, eu sonho isso, cara. Não vejo a hora disso acontecer, porque isso vai demonstrar que eu fiquei fiel até o fim, que a minha família permaneceu fiel, que os meus netos permaneceram fiéis, meus filhos ficaram fiéis. Esse é o meu sonho. E para isso, hoje, eu preciso cuidar da minha vida com Deus. Porque eu sou um jovenzinho de 30 anos. Eu sou um cara que tem muita vida, você também. E a questão, então, não é sonhar lá no futuro, é o que tu faz hoje, cara. Para no último dia, quando o fogo vier, demonstrar que tu construiu de maneira correta. Eu só não li a Bíblia essa semana. Mas foi assim que faz 2 meses que não lê direito. Eu só não jejuei esse mês, mas faz 4 meses que você pensa isso. Tu entende que a gente vai tardando algumas coisas?
E a gente vai vivendo a nossa vida, construindo a nossa vida, esquecendo que os materiais que estamos usando, eles não são materiais que vão durar. Quem está entendendo? Ninguém. Vamos continuar? No versículo 16. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destrói seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane, se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco, a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Vocês são templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Alguns templos aí tem até decoração, né? Os que fazem tatuagem. Alguns não tem. Mas a questão não é essa. O que Deus está falando é o que tu está fazendo com o teu templo em relação à santidade. Você tem vivido de uma forma que agrade a Deus, cara? Porque não adianta. Tem coisas que método nenhum pode fazer. Tem coisas que script nenhum pode fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. E se você deseja construir com materiais corretos, essa noite Deus tem nos chamado a um arrependimento. Eu acho que no nosso meio, além de ter vários pecadores, inclusive eu, existem aqueles pecadores que não têm se arrependido. Eu creio que no nosso meio há pessoas que não são puras de coração e não conseguem ver a Deus, não porque Deus não está aqui, porque Ele está. E não só aqui, não conseguem ver a Deus lá no seu GD, não conseguem ver a Deus em mais nada. Mas não é por causa do local, não é por causa do mundo. Porque o mundo, como diz a minha mãe, vai de mal a pior, só vai piorar. É porque o seu coração está impuro. É porque o templo do Espírito Santo, que é você não tem dado o valor devido. É porque o teu WhatsApp, ao invés de ter um grupo de oração, tem um grupo chamado fofoca. É porque, de alguma maneira, você é pecador, não tem se arrependido. E aí a pergunta não é se a graça de Deus nos alcançou, a pergunta não é se Deus quer fundamentar a nossa vida. Sabe qual é a maior pergunta desse texto para nós? É o que você está fazendo com o templo que é dele? A sua vida, velho. O que você está fazendo em meio à sua semana? Como você tem lidado, por exemplo, com a honra aos seus pais? Ah, eu sou jovem. Jovem que é filho. Como você tem lidado, por exemplo, com as suas amizades? Com as conversas que você tem tido nos seus ciclos de amizades? Como você tem lidado, por exemplo, com a sua responsabilidade como cristão de ler a Bíblia e orar? Tem várias coisas que eu poderia citar, e tem várias mesmo. Mas a questão, acho que não é isso, porque, na minha opinião, como pastor do Shift, eu não estou falando com pré-adolescentes, eu estou falando com adultos. Com pré-adolescentes eu preciso citar o que eles precisam mudar. Mas para vocês, meus irmãos, eu creio que vocês sabem. E por conta disso, a pergunta é: quando você vai valorizar o templo do Espírito Santo que é você? Ou melhor que isso, quando você vai valorizar o Cristo que habita em você? Porque não são líderes que são chamados à santidade, é todo cristão que é chamado à santidade. Não são líderes chamados à radicalidade no Evangelho, é todos que se chamam discípulos de Jesus que são chamados a isso. Eu creio que Deus, Ele de alguma forma
quer nos alertar que foi nos dado um Espírito que é santo. E o texto aqui, inclusive, diz, né, no versículo 17, sobre cuidar para não destruir o templo. E esse destruir é corromper, é arruinar, é você usar da sua vida para contaminar as outras pessoas. Deus não nos chamou para isso. Nós não somos chamados para frequentar o NVT. Você e eu somos chamados para viver como alguém que de fato tem o Espírito Santo de Deus. Alguém que representa esse reino que nós chamamos Reino dos Céus. Com isso, eu gostaria de orar por nós, orar por vocês, porque a questão não é qual fundamento se você é cristão, é quais materiais vocês têm usado, como você tem lidado com a sua vida. E talvez em algum momento eu revelei algo que tu imagina que eu nem sabia. Mas, gente, com todo amor, e isso é para alguns, óbvio, vamos parar de achar que Deus não revela os seus pecados? Vamos parar de dividir as coisas? Vamos parar de dar migué? Porque até eu sou meio bobo, tá? Eu vou com qualquer fala. É verdade isso aí. Mas às vezes Deus traz à tona que eu não acredito. Às vezes eu acho que eu sou palhaço, assim. As pessoas fazem o que querem, estão aqui, me honram e eu não descubro as coisas. E eu não tô falando isso agora de forma pessoal, de verdade, eu tô bem de boa, tô nem aí pra tua vida. Brincadeira, visitantes, eu amo vocês. É, só pra quebrar o clima. O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo algo sério. E a sua vida ela é importante pro nosso ambiente de comunhão. Difícil agora ir para um momento de louvor. Mas isso que é legal, é entender que eu e você vamos louvar um Deus que é perfeito. Não a nós, né, que somos imperfeitos.